Muito bem, queridos, vamos agora para os comentários da segunda epístola de João e a terceira epístola de João. Faremos os comentários juntos porque são epístolas pequenas e vamos, portanto, aproveitar o tempo para tratar desses assuntos. Sem demora, aqui está segunda de João, aonde o apóstolo João escreve esta epístola a uma igreja co-irmã, não é? Talvez uma igreja que estava dentro do seu bispado, ali nas regiões da Galácia, nas regiões ali da Turquia, atual Turquia, né? Tem a Mísia, tem a Bitínia, várias regiões daquele local onde, ali sediado em Éfeso, ele ministrava. Portanto, ele começa dizendo assim, o presbítero, a senhora eleita. Ele já começa a utilizar a palavra como ancião, como velho. De fato, estava naturalmente velho. Mas ele utiliza esse mesmo conteúdo, conforme nós vimos lá em 1 de Pedro, capítulo 5, fala dele também como um presbítero, né? Alguém de renome, alguém de respeito, alguém de experiência que precisava ser considerada. A senhora eleita aqui é uma analogia, uma figura da igreja aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. E assim, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade, em amor. Ele consegue colocar num único versículo aqui, basicamente, todos os seus conceitos, todos os termos da sua teologia, né? Fala da graça, fala da misericórdia, paz, fala de Jesus, o Filho do Pai, verdade, amor, como sendo um suprassumo daquilo que ele acredita. Muito bem. E aí ele fala também desses sentimentos. João é uma pessoa que era sensível, isto é, ele tinha liberdade para expressar os seus sentimentos, sem restrição alguma, tanto nas questões do amor, nós vemos ele lá como gestos de carinho e amor com relação ao deitar no peito de Jesus. Vemos agora ele também expressando esse amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade. Então ele tinha essa característica de expressar esses sentimentos, né? Agora, senhora, que é a igreja, peço que não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tem de ouvido desde o princípio. Qual é o mandamento que ele recebeu de Jesus? Está lá também no livro de João capítulo 7, que amemos, 16 e 17, que amemos uns aos outros, né? Esse é o mandamento que nós ouvimos desde o princípio. E aí ele fala o porquê, razão pela qual ele escreve essa segunda epístola. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, pessoas, né, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Isso é o enganador e o anticristo. A mesma coisa que ele escreveu lá em 1 de João, ele está escrevendo agora aqui na sua segunda epístola. E ele diz, olha, cautela-te para que não perca aquilo que você tem realizado com esforço, mas receber completo galardão. E não venha, né, ultrapassar no sentido de ir além da doutrina de Cristo, né? E pelo contrário, tem que permanecer. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Ora, ele está falando a respeito dos gnósticos da época, pessoas que tentavam mesclar a filosofia grega com a cristologia, com a teologia cristã. Isso é um erro. É muito convincente nos dias atuais, onde as pessoas procuram utilizar do conhecimento secular e tentam adequar as palavras da fé ao conhecimento secular. Ora, não há um problema nenhum em se isso consistir em alguma verdade, desde que a Bíblia seja o fundamento e o que acrescenta título de conhecimento venha para confortar ou venha para corroborar com as Sagradas Escrituras. Infelizmente, o que acontece é que as pessoas invertem, utilizam o conhecimento secular como a verdade e tentam adaptar a Bíblia a essa pseudo-verdade. É isso que ele está falando como sendo a doutrina de alguém que ultrapassa a doutrina de Cristo, né? Ele não quis escrever isso com qualquer forma, mas não quis muitas coisas escrever com papel e tinta, mas ele espera pessoalmente e aí de uma maneira presencial ministrar àqueles amados irmãos. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Está falando então de uma igreja para com uma outra igreja, possivelmente de Éfeso para com uma outra igreja. Sem demora, aqui então, terceira de João,
é o mesmo conteúdo, só que aqui o apóstolo João fala de pessoas específicas, né? Ele utiliza nome. Abado Gai, quem é esse Gai? Aquele macedônio que aceitou a Cristo, que foi batizado por Paulo, que foi perseguido com Paulo, que esteve Paulo em suas viagens missionárias, aquele que por um tempo depois pastoreou uma das igrejas da Ásia, possivelmente até Éfeso, passou pelo bispado dele, e agora ele está pastoreando uma outra igreja, cooperando com João no envio e no pastoreio destas igrejas. A quem ele ama, acima de tudo faz voto pela prosperidade e saúde, como é próspera a sua alma, porque os dois já eram velhinhos, né? Gaio, talvez um pouquinho mais novo do que João. Se João já tinha os seus 90, 100 anos de idade naquela época, Gaio estava beirando os seus 80, quem sabe, né? Um pouquinho mais. Então, ele está contente por Gaio ainda estar saudável e fortalecido na fé. E saber que a igreja que Gaio pastoreia também anda na fé, e não tem maior alegria do que essa, do que saber que esses irmãos andam na verdade. E aí ele manda, ó, procede fielmente naquilo que você foi endereçado, seja um obreiro fiel. E ele fala a respeito de como alguma nova geração de outros discípulos se levantam agora para proclamar o evangelho. Porém, ele faz aqui uma reprimenda, ele exorta a um outro irmão. Se por um lado ele estabelece Gaio como sendo um homem legítimo, ele coloca agora um mau exemplo, ou seja, ele fala de alguém que não deve ser observado, que é Diótrefes. Quem é Diótrefes? O cara que se achou a última Coca-Cola do deserto, e o cara que se assenhorou da igreja como se fosse o dono dela, querendo exercer primazia entre eles e não dar acolhida aos demais irmãos que estavam sendo proclamadores do evangelho. Isso infelizmente acontece em muitas igrejas, quando o pastor se ensoberbece e na sua prepotência ele acaba se achando dono da igreja e faz da igreja o seu negócio particular. Diótrefes é um exemplo desse. Isso nós temos muito nas igrejas atuais, pastores que se consideram o dono da igreja ou que querem fazer do seu ministério a igreja e não ter o seu ministério para servir a igreja. O contrário. Então ele repreende isso, ele diz que isso não procede de Deus, isso não é aceitável. E aí ele dá um outro exemplo, que é a respeito de Demétrio, que é um outro homem, um outro irmão e na fé que dá um testemunho, né, de que ele está fazendo a coisa certa. Então, nós temos aqui o testemunho de João como sendo um homem honesto. Nós temos o testemunho de Gaio, um outro homem que desde a época que se converteu a Jesus ali com Paulo lá na Macedônia, se tornou um homem honesto, um homem certo. Nós temos um exemplo errado de Demétrio, que embora sendo um homem de Deus, não está mais andando em linha, porque ele está querendo primazia, querendo receber glória e renome para si, coisa típica dos pregadores atuais. E nós temos um quarto exemplo aqui, que é o exemplo de Demétrio, um homem que serve a Cristo. E aí ele diz a mesma coisa: eu não quero fazer isso apenas com escrita, mas eu quero ir pessoalmente. E em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então aqui está, queridos, esta é a terceira epístola de João. Espero que tenha servido de grande edificação para a sua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. No nome de Jesus.